bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Sua voz e adore, adore ao Rei. Comece a dizer palavras de adoração ao Rei Jesus. Te amamos, te adoramos, Rei Jesus. Neste lugar, em uma só voz, nós declaramos que nós te amamos.
toda a sua vida. Alegre ao Senhor nesta noite. Tire um sorriso dos lábios do seu amado nesta noite, igreja. Adore ao Senhor junto com o seu irmão, em uma só voz. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Você pode chegar perto desse irmão e orar com ele agora, por favor. Comece a abençoar essa vida. Comece a agradecer a Deus por essa vida tão preciosa e amada pelo Senhor. Enquanto nós te adoramos, passeia entre nós, Senhor. Restaura a paz, restaura a alegria, restaura, Senhor, o meu amor, a chama em cada coração. Tem Espírito Santo. Enche esse lugar, enche esse lugar. Para Deus tudo é possível. Até você focar aqui. Foca aqui na palavra, amém? Livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 20 até o 22. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 13, versículo 20 até o versículo 22. Todos acharam? Amém? Diz assim a palavra de Deus. Êxodo 13, 20 até o 22. Diz assim: Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo
para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Amém. Amém. Esse texto da Escritura Sagrada é, obviamente, uma narrativa da libertação do povo de Israel, que saía do Egito em direção à terra da promessa. E é conhecido de todos nós que um dos critérios utilizados por Deus durante todo esse processo de transportar o povo do Egito para a terra de Canaã é a nuvem e a coluna de fogo. O que me chama a atenção, além da direção que a nuvem e a coluna davam, além da proteção que a nuvem e a coluna de fogo davam, é que tanto a nuvem como a coluna de fogo, elas funcionavam como a direção de Deus para o povo seguir ou para o povo parar. Para o povo virar para a direita ou para o povo virar para a esquerda. É por isso que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite com o seguinte tema: os movimentos e as paradas de Deus. Porque quando o povo de Israel estava debaixo da nuvem e a nuvem parava, o povo obrigatoriamente tinha que parar. Mas quando a nuvem ou a coluna começava a se movimentar, o povo precisava se movimentar. Nuvem e coluna para, povo para. Nuvem e coluna movimenta, povo movimenta. Independentemente do que o povo estava fazendo. Se o povo de Israel tivesse acabado de reunir a família para jantar e desse a primeira garfada na comida, colocasse na boca e a nuvem começasse a mover, adeus almoço, adeus almoço. Tinha que movimentar. Mas se a nuvem também estivesse em movimento e o povo estivesse embalado, correndo, e a nuvem parasse, o povo também tinha que parar. O próprio texto que nós acabamos de ler diz o seguinte no versículo 20: assim partiram de Sucote, partiram, estava em movimento, e acamparam em Etam, pararam naquele lugar, a entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles, ou o Senhor parava diante deles, e adiante. É um movimento espetacular de Deus na história do povo de Israel. Mas Deus, Ele, na Escritura Sagrada, não se movimenta apenas nesse texto de Êxodo 14, não se movimenta apenas ao direcionar o povo de Israel à terra da promessa. A Bíblia diz que Deus também se movimenta na criação dos céus e da terra. Que Deus se movimentou também na criação do ser humano, na criação sua, quando Ele te criou. Deus também se movimentou aqui quando libertou o povo de Israel do Egito. Deus se movimentou para abrir o mar diante de Moisés e de todo o povo e de todo o exército de Faraó. A Bíblia diz que Deus também se movimenta no período dos juízes, levantando o juiz para julgar o povo. Que Deus se levanta também no período dos profetas, de tempo em tempo, levantando um profeta para profetizar diante do povo. Nos evangelhos nós vemos Deus em constante movimento na pessoa de Jesus Cristo. Nas cartas de Paulo e dos outros que escreveram epístolas, no livro de Atos dos Apóstolos, nós vemos Deus em movimento através do Espírito Santo. E através de ação poderosa, através de feitos poderosos. E a minha oração é que Deus movimente na sua vida nesta noite. Que Deus se movimente em seu favor nesta noite. Que Deus se movimente em favor da nossa nação nessa noite, amém? Porque Deus, Ele se move. Deus se move, obviamente, da perspectiva humana e da ótica humana. Deus se move
geograficamente de um lugar para o outro. E eu disse que é da perspectiva humana, porque Deus está em todos os lugares ao mesmo tempo. Então não é que Deus precisa se deslocar daqui para estar lá, ou deslocar de lá para estar aqui. Ele já está em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas da nossa perspectiva é como se Deus se movimentasse em nossa direção, ou de nossa direção para um outro lugar. Deus, ele se move temporalmente. E por temporalmente eu me refiro ao movimento de Deus no passado, ao movimento de Deus no presente e ao movimento de Deus no futuro. Deus, ele se movimenta no céu, se movimenta na terra. Deus, ele transita no tempo e Deus transita no espaço. Deus, ele é o viajante do universo. Deus, ele é o guardião do universo. Deus, ele se movimenta no universo. Deus é o criador do universo. Mas apesar de toda essa grandeza, Deus, ele se move no seu interior. Aleluia. Deus, ele se move dentro de você. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 23, e Jesus respondeu e disse-lhes: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E viremos. Ou seja, Deus se movimenta do céu em sua direção. Deus se movimenta do céu para morar em você, habitar em você, estar em você. E quando Deus se movimenta na história, quando Deus se movimenta no mundo, quando a coluna vai avante, quando a nuvem vai avante, o meu conselho para você é que você faça como o povo de Israel fez. Que você se mova no ritmo de Deus. Que você permita que o teu coração bata no ritmo do batimento do coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, o que significa dizer que Davi gostava do que Deus gostava, que o coração de Davi batia no ritmo do coração de Deus. E essa é a minha oração nessa noite, que o teu espírito esteja em sintonia com o Espírito Santo de Deus, a tal ponto que o teu coração bata no mesmo ritmo, amém? Aleluia. Sabe por quê, meus irmãos e minhas irmãs? Porque tem gente indo rápido demais. Tem gente que a nuvem para e o abençoado continua. Está indo rápido demais. Mas em contrapartida tem gente que vai devagar demais. E gente que vai devagar demais corre perigo. Quando o leão caça, se bem que quem caça é a leoa, segundo os especialistas, e ela observa o bando, sei lá, de algum animal que faz parte da sua cadeia alimentar, e ela ataca aquele que ficou para trás, aquele que não acompanhou o bando, aquele que está mais disperso, ou aquele que está mais enfraquecido, ou aquele que está mais doente. O que eu quero dizer para você é o seguinte: se a coluna foi, se a nuvem já partiu e você ficou, você corre perigo de ser capturado. Mas tem gente, enquanto alguns estão indo rápido demais e outros estão indo devagar demais, tem gente que não está indo nem rápido nem devagar, já parou faz tempo. A nuvem está lá e ele está olhando, olha, a nuvem está indo. E tem bastante gente indo também. E essa pessoa parou. E tem gente que não está nem indo rápido demais, nem devagar demais, e nem parado demais. Tem gente que já está voltando. A nuvem está indo, mas a pessoa está voltando. Já ouviu falar de Jonas? A nuvem está indo para um lado, direcionando para o outro lado, e essa pessoa está voltando. Voltando de onde? Não sei. Voltando para onde também? Não sei.
Mas eu olho para a Escritura Sagrada em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que diz assim: e tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Nos movimentos e nas paradas de Deus, o Paulo nos traz uma revelação que Deus fará com que você chegue até o final, que você vá até o porto desejado, que o teu destino é a eternidade com Deus, que o teu destino é o céu, e Deus já começou a trabalhar em você, na tua vida, trabalhar no teu coração, trabalhar na tua fé, trabalhar nas tuas dúvidas, trabalhar nos teus medos, trabalhar nos teus anseios, trabalhar nas tuas preocupações, trabalhar nos teus desejos e na tua vontade, e o Deus que começou vai acabar, aleluia. Vai terminar o que começou. Porque Deus, meus irmãos e minhas irmãs, se movimenta, mas não se movimenta de forma aleatória, não se movimenta de qualquer jeito. Deus, ele se movimenta em soberania. Em soberania. Porque a soberania, ela é uma questão de justiça. Porque você há de convir comigo que seria injusto Deus ser qualquer coisa menos soberano. É muito complexo para mim entender que Deus é Deus e esse Deus não é um Deus soberano. Porque a soberania, na Escritura Sagrada e na perspectiva dos atributos de Deus, é o exercício da sua supremacia. Deus é soberano porque Ele é supremo. É por isso que Deus, com muita razão, não precisa consultar ninguém além de si mesmo. No que Deus faz, Ele jamais vai te consultar e perguntar se você o autoriza, abre aspas e fecha aspas. Ele é soberano. O próprio Isaías capítulo 46, versículo 9 diz: eu sou Deus e não há outro. E ele repete: eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Quando o próprio Deus diz isso, a gente vê a singularidade dele entre todos os seres do universo. Deus está sozinho em uma categoria que somente Ele pode estar. Deus está sozinho na categoria de Deus. Os médicos, eles estão na categoria de médicos, mas tem vários médicos na categoria de médicos. Várias especialidades. Deus não tem ninguém categorizado com Ele. Todos os seres do universo estão abaixo de Deus, na categoria de Deus. Somente o nosso Yahvé, o nosso Eloí, o nosso El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Somente é Ele que é a estrela da manhã, o desejado das nações. Ele que é o alfa, Ele que é o ômega, Ele que é o Todo-Poderoso, Ele que está aqui nessa noite para ministrar o teu coração, aleluia. Deus se movimenta em soberania, mas Deus, Ele se movimenta em poder. Mateus capítulo 22, 29 disse-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. O poder de Deus é revelado quando Ele cria e sustenta a sua criação de forma poderosa. Um dos atributos de Deus que me impressiona é o atributo da criação. Se você quer entender um pouco do atributo da criação de Deus, vá ao mar e para na praia e olha o mar. E se aquilo não te impressionar como o poder criador de Deus, eu não sei o que poderia te impressionar como o poder criador de Deus.
Deus é o Criador. Mas não é somente o Criador, Ele é o sustentador. Porque não basta só criar e deixar que essa criação se vire. É preciso criar e dar sustentação a essa criação. Eles têm calculado que a Terra pese 5,9 sextilhões de toneladas. E a Bíblia diz que Deus a segura com as suas mãos. Existem 100 bilhões de galáxias. E cada galáxia pode conter uma média de 100 bilhões de estrelas. E Isaías 40, versículo 26, e o Salmo 147, diz que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. Existe no mundo hoje aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas. E Deus conhece todas. Conhece não apenas as pessoas, conhece cada pensamento das pessoas. Deus conhece cada sentimento de cada um. Deus sabe e supre cada uma das necessidades delas. Deus conta no mundo não apenas as pessoas como o censo conta, mas a Bíblia diz que Deus conta cada fio de cabelo da sua cabeça, e da sua cabeça, e da sua cabeça, e da cabeça de cada um, e da cabeça de cada um dessa cidade, desse estado, deste país, desse continente, desse planeta, dos que estão vivos e daqueles que já vieram antes de nós e daqueles que virão. Deus é poderoso, aleluia! Poderoso demais. É por isso que Deus se move em poder. Mas a Bíblia diz também que Deus, Ele se move em santidade. E mover-se em santidade significa dizer que Deus se move contrário a toda e qualquer obra da carne. Quais obras da carne? As obras da carne, narradas na Bíblia Sagrada, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 2, que diz o seguinte: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, peleias, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias. Gálatas 5, 22. Quando você se move em direção a essas práticas, Deus se move contrário a essas práticas. Movimentar-se em santidade significa dizer que você se move contra essas práticas narradas aqui em Gálatas 5, 22, que são chamadas pelo texto aqui de obras da carne. Obras da carne. E ele começa a enumerar cada uma delas. Prostituição, que é a imoralidade sexual de todas as formas. Impureza, que são os pecados sexuais, atos pecaminosos, vícios, inclusive maus pensamentos. É a lascívia, que é a sensualidade. É a pessoa seguir as suas próprias paixões, os seus maus desejos, a ponto de perder a vergonha e a decência. É a idolatria, que é a adoração de espíritos, adoração de pessoas, ou adoração de ídolos, ou a confiança exacerbadas numa pessoa, numa instituição. É a feitiçaria, que é o espiritismo, a magia negra, a adoração de demônios, uso de drogas e outros materiais na prática de feitiçaria. A obra da carne é a inimizade, intenções e ações fortemente hostis, antipatia e inimizade extrema. São as porfias, que é briga, oposição, luta por superioridade. São as emulações, que é o ressentimento, a inveja, a inveja do sucesso alheio. São as iras, que é a fúria
explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. São as pelejas, ambição egoísta e cobiça de poder, há dissensões que introduzem ensinos cismáticos na igreja sem qualquer respaldo da Bíblia. São as heresias, que são grupos divididos dentro da igreja, formando conluio egoísta que destrói a unidade do povo de Deus. São as invejas, que é a antipatia ressentida contra o uso outra pessoa que possui algo que não temos ou que queremos. São os homicídios, que é matar o próximo por perversidade, inclusive no ventre, no útero da mãe. São as bebedices, que é o descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebida embriagante. São as glutonarias, que é a diversão, festa com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado. Essas são as obras da carne. Mas eu expliquei rapidamente aqui. Se você quiser aprender mais sobre elas, vem na escola dominical. Aí a Vilminha vai passar para vocês como é que é o negócio aqui. O que eu quero dizer é o seguinte, que a nuvem está indo para um lugar. E muitos, infelizmente, estão se movimentando em outra direção. Deus se movimenta, mas se movimenta em santidade, amém? Mas eu olho para esse texto de Êxodo capítulo 13, eu percebo que Deus não apenas movimenta, Deus também para. Porque Deus, ele não faz apenas acontecer, ele também faz o não acontecer. Ele faz andar o que quer fazer andar e ele faz parar o que quer fazer parar. Deus, ele acelera, mas Deus também freia. Deus, ele avança, mas ele também suspende o modo de avanço. E como é que Deus faz isso? Sempre de acordo com a sua sabedoria e de acordo com a sua soberania. Porque todos os movimentos da existência e os não movimentos da existência estão sob o domínio daquele que era, que é e que há de vir, do Deus Todo-Poderoso, aleluia! Todos os movimentos. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que Deus para os elementos da natureza. Josué 3,16 parou a correnteza do rio Jordão para Israel atravessar. Josué 5,12 parou o maná depois que o povo já estava saciado. Josué 10,13, Deus faz o sol parar e a lua para Israel ter mais tempo de guerrear e vencer o inimigo. Quem é que disse que o tempo não para? Quando Deus quer, até o tempo para. 1 Reis 18:45, Deus faz parar a estiagem e envia chuva sobre a nação por causa da profecia de Elias. Jonas 1:4 e 15, Deus faz parar a tempestade que veio sobre o barco. Deus se movimenta, mas Deus também para. Eu olho para a Bíblia Sagrada e vejo que Deus para dois dos elementos mais poderosos e causadores do medo. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 diz: Vede agora que eu, o Senhor, e mais nenhum Deus há além de mim, eu mato e eu faço viver, eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Esse texto de Deuteronômio está correlacionado com Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, que diz que Deus faz parar a vida. E isso nos dá paz, em saber que a nossa vida está nas mãos de Deus. Em saber que ninguém a perde antes do tempo.
porque ela está nas mãos do Senhor. Por isso que o salmista diz no Salmo 23, mesmo que ele andasse no vale da sombra da morte, não temeria, porque tu estás comigo. Tu estás comigo. Então não precisamos temê-la. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, 55, que Deus é poderoso e faz uma pergunta: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Paulo está dizendo o seguinte, que como ela está no domínio de Deus, a morte não matará ninguém, e mais ninguém. Por isso que Apocalipse 21:4 diz que no fim dos tempos, Deus fará parar de jorrar toda lágrima, porque não haverá mais morte, nem tristeza e nem choro. Deus é Deus de vida plena e abundante, aleluia. E essa é a garantia que nós temos. A vida plena e abundante em Deus. Enquanto Eclesiastes capítulo 12, versículo 6, diz que Deus faz parar a vida, Deus faz parar a vida, Paulo diz que Deus faz parar a morte. Os dois elementos que causam mais medo na gente, porque tem gente que vive, mas tem medo de viver, tem medo da vida, e tem gente que tem medo da morte. O que eu quero dizer para você nessa noite é o seguinte: tanto a vida como a morte estão subjugadas pelo poder de Deus, aleluia. É Deus quem tem domínio sobre elas. Deus se movimenta, mas Deus também para, e para quando quer a si mesmo. Mas não para porque simplesmente decidiu parar. A parada é objetiva. A parada é sempre a fim de cumprir um propósito maior da perspectiva da eternidade. João capítulo 11. Jesus para em frente ao túmulo de Lázaro para o ressuscitar. E diz aí, Lázaro, vem para fora. E Lázaro vem, aleluia. Eu não acredito que você já está tão familiarizado com a Escritura Sagrada, que ao ouvir que Jesus ressuscita um homem, isso não mexe contigo de nenhum modo. Jesus disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro, que 3 dias estava no túmulo, vem para fora. Ressuscitou. Porque Jesus parou diante do túmulo dele. João 4,6. Jesus parou no poço. Encontra-se com uma samaritana. E a parada foi para ressignificar a vida desta mulher. Dar um novo rumo e uma nova direção. Ela havia sofrido bastante na vida de todas as formas, principalmente emocional. E Jesus vem e ressignifica a vida dela, e ela começa uma nova caminhada agora feliz em ter encontrado aquele que ousou parar diante dela. A minha oração é que Jesus pare diante de você e dê um novo significado na tua vida nesta noite. Deu uma nova direção. Parou em frente à coletoria para chamar Mateus, que era um cobrador de impostos, e de repente Jesus transforma em um evangelista. Se prepare nesta noite. Se Jesus parar na tua frente, com a mesma unção que ele parou sobre Mateus, você vai sair daí pregando a palavra de Deus para todos aqueles que você conhece e não conhece, amém? Se tornar um evangelista. Jesus parou no templo em Jerusalém para purificá-lo e usou o chicote. Jesus parou diante de Bartimeu para restaurar a vista daquele que era cego. Jesus parou sobre o mar para dar a mão a Pedro que estava afundando. Mas quando Jesus não parou, alguém tentou pará-lo. Na verdade foi parado, foi paralisado, foi pregado na cruz para sacrificar a si mesmo por mim e por você. Parou no Gólgota, mas lá não ficou. Parou no túmulo, mas no 3º dia ressuscitou, está vivo e ativo no planeta Terra, e está nessa igreja nessa noite para abençoar a tua vida, aleluia. Não
ficou parado na cruz, não ficou parado dentro do túmulo. A boa notícia é, e eu não canso de dizer, e também não canso de repetir, Jesus ressuscitou, aleluia! Ressuscitou. E Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 4 a 10, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para aqueles para que andássemos nelas. Aleluia por essa palavra. Ressuscitou para nos salvar. Eu olho para a Bíblia Sagrada e os encontros de Jesus, eu percebo que Ele parou para amar. Na Bíblia Sagrada Ele parou para amar tanta gente. Parou para amar os desprezados, parou para amar os humilhados, parou para amar os pobres, parou para amar aqueles desvalidos, parou para amar os enfermos, parou para amar aqueles que não tinham perspectiva nenhuma, parou para amar, e eu vejo isso na Bíblia. Mas eu olho para você nessa noite aqui, e olho para o que Deus tem feito hoje, e percebo que Deus parou para amar, mas não parou de amar. Deus continua amando, aleluia. E você é alvo do amor dEle, aleluia. Você é alvo do amor dEle. Por que é que Deus não parou de amar? Porque o amor de Deus não é passageiro. O amor de Deus não é temporal. Jeremias 31:3 diz: com amor eterno eu te amei. Amor eterno. Por quanto tempo Deus te ama? Deus te ama por toda a eternidade. Tá bom assim? É um bom tempo? Por toda a eternidade? Quantos namoros terminam? Porque a moça diz: olha, eu não te amo mais. Quantos casamentos terminam porque o rapaz diz: olha, eu não te amo mais. Quantos relacionamentos terminam? Mas eu olho para essa palavra e digo para você nessa noite: o seu relacionamento de amor com Deus nunca terminará, porque Deus te ama com amor eterno, aleluia. Com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. O amor de Deus é incansável. Deus não desiste de te amar, porque a causa do amor de Deus não está em você. A causa do amor de Deus está nele próprio, porque é um amor incondicional. Porque vamos falar sério nessa noite, eu e você somos inamáveis. A gente é difícil, gente. Você concorda que você é difícil? O difícil é só quem convive contigo. A gente é difícil. E o que é que você tinha para Deus te amar tanto? Nada. Mas o amor de Deus é eterno. Deus não desiste de quem Ele escolheu. Deus não desiste de quem Ele escolheu. E a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. E eu olho para você nessa noite: Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu, amém? Deus te escolheu. E Deus, Ele nos contagia e nos dá motivos para mudar de vida,
para buscar viver intensamente na sua presença, para buscar viver intensamente debaixo da nuvem. E esse amor dele é irresistível, porque o amor dele nos atrai e nos prende, ao mesmo tempo que nos liberta de todo aprisionamento da carne e da obra da carne que eu acabei de mencionar agora há pouco para você. Então, na Bíblia, Deus parou para amar, mas não parou de amar. Na Bíblia, Deus parou para perdoar. E eu vejo Ele perdoando diversas pessoas da Bíblia e dizendo: vai, a tua fé te salvou. Você tem noção do que é isso? Você chega diante de Deus pecador, condenado, com destino ao inferno eterno, e por um ato de graça e misericórdia, e por uma palavra liberada, você sai perdoado e salvo. E quantas pessoas ouviram isso? Ele não só disse para as pessoas: vai, a tua fé te salvou, mas perdoou essas pessoas. E alguém chegou nele e disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Agora, o Deus que pediu para perdoar tanto, esse tanto e mais um tanto, Ele perdoa, amém? O Deus que pediu para perdoar tanto, esse tanto e mais um tanto, Ele perdoa. Ele é o modelo. Ele perdoa porque a sua mensagem mais forte é a misericórdia. Ele perdoa porque Ele não veio para os justos, mas sim para os pecadores. Ele perdoa porque o Senhor nunca se cansa de perdoar. E eu disse que o Senhor nunca se cansa de perdoar, porque o Senhor nunca se cansa de perdoar. E eu disse: nunca, amém? Nunca. Somos nós que cansamos de lhe pedir perdão. E cansamos de pedir a Ele perdão porque a gente tem vergonha, culpa e acusação, e temos medo de nos aproximarmos dele. Mas eu olho para a Bíblia Sagrada e percebo que Jesus parou para perdoar. E eu digo para você com toda certeza nessa noite: mas Ele não parou de perdoar. E se você está debaixo de jugo, de condenação e de culpa nesta noite, o Senhor libera o perdão dEle sobre você hoje, para a honra e glória dEle, porque Ele quer te levar para o céu, aleluia! Para o céu. E no céu só entra perdoado. E só é perdoado quem pede perdão e se arrepende. Eu olho na Bíblia e percebo que Jesus parou para salvar. O próprio Isaías, no capítulo 59, versículo 1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Há sempre mais um perdido sendo encontrado. Porque o Senhor parou para salvar, mas não parou de salvar. Ele tem encontrado pecadores perdidos diariamente. Porque o céu é suficientemente grande para você, amém? É muita verdade espiritual para pouca compreensão emocional. O céu é suficientemente grande para você, amém? Para a sua família, amém? Para os seus vizinhos, amém? Para os seus colegas de trabalho, amém? O céu é suficientemente grande para todos aqueles que o Senhor decidiu salvar. Porque a salvação não é apenas livramento do inferno. A salvação é condução ao céu. A salvação é condução ao céu. É em direção aonde Deus está.
E Deus, na Bíblia Sagrada, parou para ter relacionamento com o povo dele. Levítico 26, 12 diz: andarei entre vós. Andarei entre vós. E serei o vosso Deus. E vós sereis o meu povo. Deus sempre procurou estar conosco. Ele é Emmanuel, é Deus conosco. A vontade de Deus em ter um relacionamento conosco surgiu antes da gente ter necessidade de ter um relacionamento com Ele. Ele se revelou na criação, depois nas Escrituras, em seguida Ele se revelou na tua experiência pessoal. Eu sei que você crê em Deus por causa da Bíblia. Eu sei que você crê em Deus por causa do que Deus já fez na tua vida. Porque tem coisa que você olha para a tua vida e diz: olha, se não fosse o Senhor, se não fosse o Senhor. E como é que a gente deve se comportar diante desse desejo de Deus de ter comunhão conosco? Primeiro, já que Deus quer ter comunhão conosco, vamos orar. Porque oração é resposta, oração é dever, oração é deleite, oração é relacionamento com Deus. E diante do Deus que se movimenta, diante do Deus que para e não para, o Salmo 103, versículo 2 a 5, diz o seguinte: bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia, que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Bendize a minha alma ao Senhor. Porque Ele não parou de fazer milagres, Ele não parou de curar os doentes, Ele não parou de libertar os possessos, Ele não parou de aliviar os oprimidos, Ele não parou de caminhar no meio do seu povo, e nessa noite Ele está entre nós, amém? Deus está entre nós. O nosso foco é o Senhor, independentemente de qualquer coisa, independentemente de qualquer resultado político, independentemente das nossas condições, independentemente dos nossos diplomas, independentemente da nossa vida, o nosso alvo é o Senhor. E nós somos alvos do amor de Deus, amém? Amém? Feche seus olhos, por um instante. Senhor nosso Deus e Pai, nós te glorificamos nesta noite. Exaltamos e bendizemos o teu santo nome. Pedimos a ti discernimento, ó Pai, para saber o que o Senhor está fazendo na nossa vida, para saber o que o Senhor está fazendo no nosso país, para saber o que o Senhor está fazendo nos nossos dias. Deus, nós queremos estar atentos ao teu mover e ao teu parar, aos teus movimentos e à tua parada. E só queremos, ó Deus, estar debaixo da tua nuvem que guarda, da tua nuvem que protege, da tua nuvem que abençoa, da tua nuvem, ó Pai, que direciona, da tua nuvem que nos conduz em triunfo dia após dia. Senhor, se conosco nesta noite, nesta igreja. Em nome de Jesus nós clamamos a ti, na certeza do teu toque e do teu agir. Senhor, faz com que nós sejamos mais e mais agraciados, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Amém.